Boas pessoal, sejam todos muito bem-vindos então aqui a mais um episódio do Ciclismo Mundial. Hoje especial porque temos não um, não dois, mas três especialistas no que toca ao ciclismo e a outras variantes do desporto, mas o que interessa mais aqui é o ciclismo. Sejam todos muito bem-vindos, maltinha. Estamos aqui então com o vulto do Diogo e com o Miguel, mas o Diogo está cá, maltinha, não se assustem. Como é que estamos, grande Miguel? Como é que estamos, grande Diogo? Tudo em ordem. Está Mais tudo. uma. Isso Tudo a rolar, meus caros. é que é preciso, isso é que é preciso. Hoje, em termos. Miguel, queres dizer o que é que vai ser então hoje, em termos do que é que vai ser o menu de hoje, para este sábado à tarde de análise e react e antevisão de ciclismo? Ora bem, o menu para hoje começa então com o Giro de Itália, antevisão de etapa a etapa e dos principais favoritos. E teremos depois também uma pequena revisão da Flash Wallonne, da Liège-Bastogne-Liège e do Tour de Romandie, do estado atual, já que só falta uma etapa. E por fim, damos também uma olhada ao ciclismo em Portugal, com o Grande Prémio Jogo e com a segunda prova da Taça de Portugal de XCM. Muito bem, muito bem. E já agora, para quem quiser acompanhar os resultados e as crónicas das últimas provas e das provas que virão agora nos próximos tempos, já sabem, passem pelo blog do Ciclismo Mundial, têm o link no chat e também na descrição, onde já vai sair hoje a crónica da etapa Bora versus Bora de hoje do Tour de Romandie, certo? Exatamente. Mas isso passamos um bocadinho mais lá à frente. Como disse o Miguel, eu, o Diogo e o Miguel hoje vamos começar e dar mais foco ao Giro de Itália, que vai começar para a semana, no próximo fim de semana, dia 6, no fim de semana, melhor dizendo, na sexta-feira, dia 6. E depois vamos tentar fazer semana a semana, durante as 3 semanas da prova, fazer podcast sobre o que tem acontecido no Giro de Itália, em que os portugueses, claro, têm grandes esperanças. Temos um dos candidatos maiores a conquistar a geral desta prova é o João Almeida, não é o único, há outros candidatos que já têm até inclusive o Giro de Itália no seu pergaminho, não é verdade? Apesar do João Almeida ser dos participantes aquele que tem sido mais regular nos últimos anos. Mas vamos olhar para a start list, vamos olhar também para todas as 21 etapas deste Giro de Itália, que vai ter como curiosidade principal começar na Hungria, começando tendo 3 provas na Hungria, 2 delas na capital, na bonita capital de Budapeste, que eu não sei se algum de vocês já visitou. Eu não visitei, gostava. Miguel, já foste a Budapeste? Não. E tu, Nunca Diogo? vi nada mais. Também não. Nunca visitei. Pronto, é assim, pronto, então olha, já está. Então não temos insight sobre o Não temos trajeto, insight. não temos insight. Temos que pedir aí patrocinar tweets para pagarem a viagem para o próximo fim de semana, irmos lá espreitar as primeiras 3 etapas da volta à Itália. Muito bem, malta, vamos começar então aqui pela start list do Giro de Itália. Nós temos para já tudo definido em termos de start list. Nós neste momento estamos a acompanhar, para a malta que nos está a ver lá em casa pela Twitch e para quem nos vir depois pelo YouTube, aqui no site do Pro Cycling Stats, para já apenas 4 equipas com os ciclistas definidos, isto salvo alguma lesão, alguma caso Covid também, que ainda continua a ter impacto no calendário UCI. Temos então a Ineos já totalmente certa, também a DSM, e a UAE, por isso, e a Bora também, ou seja, 4 equipas, Ineos, Bora, DSM e a UAE, que é a equipa que mais nos interessa, já definidas para o Giro de Itália. Vamos então, se calhar, começar naquela equipa que é a que mais tem interesse do lado dos portugueses, que é a UAE Emirates. Miguel, queres enunciar aí quais é que são os ciclistas escolhidos pela Emirates para este Giro de Itália? Ora, a UAE Emirates traz a armada portuguesa com alguns italianos e 2 sul-americanos na sua formação. João Almeida é o líder, é o maior candidato, ou um dos maiores candidatos presentes à classificação geral. Traz consigo Rui Oliveira e Rui Costa, os italianos Alessandro Covi, Davide Formolo e Diego Ulissi, e da América do Sul, Fernando Gaviria e Maximiliano Riquelme. Bem, olhando para esta equipa, Diogo,
ou seja, todos nós sabemos que o objetivo desta equipa será, como um objetivo maior, conquistar a geral com o João Almeida, pelo menos se calhar acho que o objetivo será tentar o pódio, não é? Mas como vês esta formação, estes ciclistas escolhidos pela UAE, Diogo? O que é que achas que foi bem escolhido, que foi mal escolhido? Qual é que é a tua análise pré-giro desta equipa da UAE? Bem, antes de mais, acho que seria importante realçar que, de facto, a equipa não muda muito daquilo que já se esperava. quarteto, o quarteto, ou aliás, o trio português, já há uns tempos para cá dava a entender que iria entrar junto para defender as boas posições de João Almeida. E depois, obviamente, a dupla italiana, Covi e Formol, seriam dois dos principais ajudantes gregários de Almeida na grande e na alta montanha de italiana. E depois, se calhar, a grande surpresa para alguns, mas que para mim não me surpreende nada, é novamente a colocação da dupla de sprinters Gaviria e Max Ricciardi, que era previsível a sua entrada no Giro, tendo em conta que também foram contratados, especialmente o Gaviria, um bocadinho para isso, e tendo em conta que o seu lançador também fará a sua última grande prova antes de abandonar a sua carreira, e portanto não era nada de imprevisível. Por outro lado, temos o Diego Ulissi, que poderá também ser uma peça fundamental, ainda que poderá ter também alguma liberdade para terrenos mais acidentados e vencer etapas como ele também tanto gosta e que já lutou contra o João Almeida no Giro 2020, que andámos de cor-de-rosa durante tantos dias. Mas, obviamente, que se calhar a geada portuguesa estaria à espera, se calhar da colocação de um Dombrowski, se calhar de outro corredor também para o lugar da dupla de sprinters. Mas também é importante ter dois corredores assim. Eu sei que o Gaviria não tem mostrado bons resultados, mas qualquer das formas, por certo, que a equipa estará ciente que o grande objetivo será a luta pela geral, ou pelo menos o pódio, por parte de João Almeida, e portanto acho que poderemos ter uma boa equipa em seu redor. E olhando então aqui, Miguel, para a equipa da UAE, queria-te fazer duas perguntas. Primeira pergunta: o que é que achas desta inclusão dos dois sprinters, ou seja, do sprinter e do seu lançador, ou seja, Gaviria e Richese? Quais é que achas que são se existem hipóteses de Gaviria, nomeadamente, conquistar várias etapas e lutar por mais do que apenas uma ou duas etapas, tendo em conta os restantes sprinters que estão na prova, pelo menos já estão mais ou menos confirmados, e o que é que achas que ficará a ganhar mais a UAE em colocar mais um trepador, mais um gregário para a montanha, para a média e alta montanha, do que fica a ganhar para o sprint? Ou seja, achas que ficou a perder mais do que ganhar ou ganhar mais do que perdeu, entre aspas? Eu acho que a adição de Gaviria e de Richesi deixa o AE com mais potencial de perder do que de ganhar. Primeiro porque o Gaviria teve uma lesão um bocadinho complicada no final de março. Voltou agora a correr na Romandia, mas claramente ainda não se encontra num momento de forma em que seja capaz de ter vitórias ao sprint. Ele esteve lá num dos dias, perdeu para o Ethan Hayter e já não me recordo agora quem ficou em segundo, mas ele foi apenas terceiro. E o Richesi acaba por vir como seu escudeiro, sabendo também que é a sua última corrida como profissional e que fez o contrato para 2022 até ao Giro, sabendo que se retiraria neste momento, no final da corrida italiana, em vez de se retirar no final de 2021, como primeiramente tinha programado, também um bocadinho devido à lesão do Álvaro Aldeia, que o deixou já bastante tempo fora. Eu incluiria no lugar dos dois, primeiro, é um menino, é mais novo que eu, portanto é um menino, chamado Finn Fisher Black, que esteve no Paris-Nice e que muito ajudou o João Almeida quando ele precisou, ao invés do Brandon McNulty. E incluiria, nem sei bem quem é que incluiria para fechar, mas diria que até mesmo um Ryan Gibbons, contando que todo o resto está, o próprio André Zardila, contando que o resto já está programado para o Tour,
para ajudar o Pogacar. Seriam talvez os dois elementos com maior capacidade para se poderem desdobrar em diferentes terrenos para ajudar o João Almeida. Acho que, por um Achas lado, que o isto foi um Ardila prémio? Achas que isto foi mais a UAE dar um prémio ao Richese por final de carreira e uma hipótese ao Gaviria de relançar a carreira? Achas que foi, e achas que isso pode ser um tiro no pé? pode ser um bocadinho, sinceramente. Eu acho que a UAE tem feito as coisas com o Pogacar resultarem, mas o Pogacar também é um talento de outro mundo. E agora com o João Almeida adotou a mesma estratégia de ter alguma parte da equipa à sua volta e de ter também homens para discutirem as etapas ao sprint. Lá está, é algo que pode funcionar bem ou que não. Vai depender muito de como a equipa se comportar na estrada, mas eu também duvido que Gaviria e Richard apareçam a puxar para o João Almeida, a não ser que alguma etapa de montanha comece com um terreno plano e seja preciso anular tentativas de fugas ou algo do género. E vendo assim muito de relance os perfis das etapas, há uma ou outra que se calhar até dariam para isso. Não sei se eles vão chegar à terceira semana com essa capacidade nas pernas, sinceramente. Então, assim, resumidamente, vocês consideram expectável a inclusão do Richese e do Gaviria pelas questões do contrato do Richese, de acabar a carreira, de lançar o Gaviria ser um ciclista que está já habituado a vir ao giro, mas que isso acaba por ter o reverso da medalha de poder deixar em algumas situações o João um bocado refém. E eu agora vou passar a ponte, agora passo a ponte para o Diogo. Agora vou comparar com a equipa que é a equipa que vai vestir o dorsal número 1 desta prova. Certo, acho que a Ineos é que vai vestir o dorsal número 1 desta prova, com o Carapaz. E que será, o Diogo deve concordar, a melhor equipa que se apresenta aqui neste giro, em termos da qualidade global dos ciclistas, e também aquela que apresenta outro dos grandes candidatos, que é já vencedor em título. Nós temos aqui, entre outros vencedores, mas se calhar aquele que foi há menos tempo e aquele que será um dos maiores candidatos, até mais do que João Almeida, que é Richard Carapaz. E por isso queria, Diogo, que fizesses uma comparação, ou seja, o que é que achas da equipa da Ineos comparando com a UAE, e o que é que achas das hipóteses de Richard Carapaz versus João Almeida? Diogo? Vejo o Diogo não teve uma queda? Ok, já voltou, já voltou. Eu outra vez, isto é pior que o Joaquim Agostinho. Eu vou Pôr na, passar Acho que pôr Diogo. na roda de trás, na roda da frente, toca a Pronto, trocar tudo. então vou passar a pergunta, vou passar a bicicleta ao Miguel e depois o sprint final faz o Diogo. Faço também uma pergunta, Miguel. Comparando estas duas equipas e comparando João Almeida com o Carapaz, o que é que te apraz dizer sobre esta Ineos? Sempre como ponto de comparação à equipa da UAE e do João Almeida. Olha, eu acho que a Ineos, por outro lado, comparado à Emirates, vem com uma equipa totalmente dedicada ao Carapaz. Traz um conjunto grande de trepadores, traz homens que estão bem na média montanha e traz ainda outros homens com capacidade de rolar quando for preciso. O Puccio, que tem funcionado também muito bem como road captain. Portanto, acho que, apesar de algumas escolhas ainda assim serem um bocadinho, claro, podemos pensar quem é que incluiríamos ou não, se são a escolha certa ou não. Por exemplo, a ausência do Edward Dunbar, que tem sido muito falada. Por exemplo, o Tao Georg Reinhardt também, ou até o próprio Filipe Ugana, que apesar de sabermos que está a apontar a altura este ano, em Itália, corre sempre em casa e até podia vestir a camisola rosa logo ao segundo dia. Mas acho que os 8 que escolheram são uma formação muito coesa, que tem qualidades distintas que se complementam e que podem ganhar vantagem à Emirates, tendo em conta o seu coletivo. Por outro lado, colocando se calhar os líderes um bocadinho lado a lado, eu acho que vai ser taco a taco.
não ser que o Carapaz faça uma de volta à Catalunha e o João Almeida seja distraído, mas acho que mesmo Esperemos com que, as esperemos que a contratações, UAE e o João Almeida tenham aprendido com essa situação, não é? sim, sim, sem dúvida. Mas acho que vai ser nivelado. O João também já mostrou que consegue bater o Carapaz na alta montanha, acima dos 2000 metros de altitude, que é sempre importante. Contra um E, equatoriano, porque tem sempre vantagem genética até, não é? exatamente. E portanto acho que na alta montanha pode mostrar este ano que tem uma grande evolução e que essa evolução lhe vai permitir depois ter muitas outras grandes voltas no futuro para além destes. E agora, quanto à Emirates, Diogo, um, eu olho aqui para grandes nomes aqui na equipa da Emirates, da Ineos, quero eu dizer. Qual é que é para ti aquele que será o escudeiro maior do Carapaz na luta pelo geral? Olhando para Castro Vierro, Tulat, Narvaez, Porte, Puccio, Sivakov e Ben Sucif. Quem é que achas que será o maior, ou seja, o gregário mais importante nesta volta à Itália para Richard Carapaz? A minha opinião, se calhar, vai ser um bocadinho diferente das formas geral, mas eu acho que Sivakov vai querer mostrar a serviço e mostrar também que quer ser um líder num futuro próximo da Ineos e, portanto, acho que vai ser o grande gregário de luz de, de um Richard Carapaz que vai, claro, obviamente, querer voltar a vencer o Giro de Itália e tem uma super equipa em seu redor, não tem outro tipo de corredores. Se calhar a Emirates podia ter optado por levar, nomeadamente a dupla que já falamos, não é? E portanto isso poderá ter algum peso. E gostava de destacar, há bocado estávamos a referir, o Miguel referiu muito bem a lesão do Gaviria. Não sabemos até que ponto é que o Gaviria não vai abandonar no fim da primeira semana, na segunda semana, se as coisas não estiverem a correr bem, ou se ele mesmo estiver a ressentir alguma coisa da lesão. E portanto também vamos ter que ter isso em consideração, que poderemos estar uma Emirates com 8 corredores ou 7 corredores mais tarde ou mais cedo. Ou seja, pois lá está, essa questão do, a mais do que o próprio Richese, né? Porque Richese irá tentar dar o maior contributo possível para tentar acabar com chave de ouro a sua carreira, não é? Agora, Gaviria, dada a lesão, será sempre alguém pode não aguentar, lá está, após a primeira semana, que a primeira semana já iremos olhar para a start para a route, começa em Budapeste, na Hungria, e depois começamos ali pelo sul de Itália, pela Sicília, subindo por Nápoles, ou seja, depois se calhar dessa parte do sul de Itália, depois do primeiro dia de descanso, pode ir muito bem, é provável desistir. Veremos como é que ele se começará a sentir. Agora, olhando para as outras equipas, quero que agora o primeiro Diogo me diga, tirando destaque um ciclista e destaque uma equipa, pode ser o ciclista da mesma equipa, para lutar pela GC com o João Almeida. Se tivesses que destacar um terceiro ciclista em termos individuais para lutar pelo GC e uma equipa vá fazer boa figura, pode ser a equipa desse corredor de GC ou não, que equipa e que ciclista é que destacarias, para além da Ineos e da UAE, Diogo? Estás muted, Diogo, não sei se estás a ver, estás muted. Não passa a bola ao Miguel, isto é assim. Já está aí, camarada. Olha lá, camarada. Alô, camarada? Sim, eu pertenço ao grupo de pessoas que quer ver o Mikel Landa a vencer o Giro de Itália, e portanto Sacas serei o sempre um espanhol. defensor nato. És landista Sim, então, sim, és destacarei o landista. espanhol. Sim, És sou landista. Tu holandista. Como sou és alvista jihadista, também. és jihadista português e és landista. Tu que Exatamente, estás na exatamente, lista dos mais procurados exatamente, da CIA, claramente. exatamente, exatamente. Mas o que é que vês No aqui Mikel Twitter Landa da seria mais Bahrein? procurado pelo Elon Musk. Exatamente. Mas o que é que vias aqui no Mikel Landa? Quais é que são. O que é que gostavas, para além da tua vontade pessoal de o ver conquistar um giro, que ele já esteve perto, QB, de o conquistar, pelo menos esteve na luta por um Giro de Itália, na altura relembrando a batalha da dupla de Fabio Aru, que vocês tanto gostam, e Mikel Landa com Alberto Contador. Mas o que é que vês, como vês as hipóteses então de Mikel Landa da Bahrein, Diogo, para este giro?
ainda, apesar que a Bahrein ainda não tenha apresentado a sua equipa, imagino que terá também uma equipa uniforme em seu redor, ou pelo menos Para terá já, a possibilidade de discutir a liderança da equipa, que também se calhar ainda está em aberto, mas estou certo que o corredor espanhol quererá muito em breve conseguir mostrar a todos os haters que tem capacidade para vencer uma prova de 3 semanas, e a falta de quilómetros em contrarrelógio acho que poderá também ser fulcral para ele próprio. e olhando aqui para a Bahrein, que não está ainda definida, só 4 equipas é que estão certas 100%, mas é expectável pelo Bilbao, Phil Bauhaus, Santiago Buitrago, Mikel Landa, Doman Novak, Wout Pauwels, Jascha Sutherland e Jan Tratnik. Aqui é uma equipa bastante completa da própria Bahrein, não é, Diogo? Ou seja, não é apenas Mikel Landa, ou seja, olhando aqui pelo Bilbao, para Wout Pauwels, aqui se calhar destacando estes 3 nomes que será uma equipa até interessante na luta pela melhor equipa, não é? Tentando sempre colocar 3 homens a chegarem dos primeiros. E o Diogo. Força, Diogo, força, Diogo. Nós aqui estamos aqui, o Diogo está a falar aqui pelo telemóvel, por isso temos aqui uma questão técnica, mas isto acontece, não é, maltinha? Mas força, Diogo, Poderá força, Diogo. muito acontecer isso, teremos uma equipa como a Bahrein a lutar pela liderança por equipas, o coletivo, aquilo que normalmente víamos a Movistar a fazer há uns anos para cá, como tu falaste muito bem com esse trio de corredores, poderá ser muito interessante de fazer. Muito bem. Agora, olhando para os teus destaques, Miguel, que corredor destacas e que equipa destacas em termos dessa luta importante pela geral? Pode ser um corredor e uma equipa, um corredor da mesma equipa, ou pode ser um corredor e uma equipa diferente? Quem é que Olha, destacas para a geral? eu ia destacar a Bahrein para o Palio Bilbao, mas eu não quero repetir a Bahrein outra vez. Portanto, eu fui um bocadinho mais a fundo na start list e estava a olhar agora assim para os nomes, para os líderes e para os blocos. Acho que a Bike Exchange tem, se calhar, para além do Carapaz e do Almeida, o maior candidato, que é o Simon Yates, e que traz com ele um conjunto de ciclistas também muito interessante, apesar de ter mais capacidade de roladores propriamente de o ajudarem na alta montanha. A Trek com o Ciccone também traz um conjunto muito forte de ciclistas, apesar do Ciccone ainda se calhar precisar também um bocadinho de melhorar na alta montanha para poder discutir uma grande volta, já sem falar nos contrarrelógios. Mas eu acho que a Astana, que à partida, mesmo considerando o nível ali como ciclista número 1, deve jogar com o Miguel Ángel López também, parece-me trazer a sua melhor formação possível, com Nibali, Valério Conti, David Lacruz, Joe Dombrowski, Fábio Fellini, Miguel López, Vadim Pronsky, que tem andado muito bem também recentemente, e o Harold Terrado. Portanto, é uma equipa que consegue rolar sendo preciso e é uma equipa que sabe subir muito bem. Eu acho que pode ser, se calhar, a formação a surpreender neste Giro de Itália. E eu, por acaso, em termos de destaque, também olho com expectativa e com curiosidade para esta equipa da Astana. Obviamente que Vincenzo Nibali já muito passou do seu prime, mas é um corredor que, dada a sua alcunha do tubarão, não é? E correndo em casa, ainda para mais, pode ser sempre um perigo, pelo menos na luta pelo pódio. Eu vejo, se Nibali estiver em boa forma, não tiver azares, e lá está, sendo um ciclista que sabe aproveitar das desatenções e dos azares dos outros, é um corredor sempre perigoso, pelo menos para atacar o top 3. E como tu dizes, tem aqui uma armada da equipa Kazakh da Astana bastante interessante, com Dobrovski, David de la Cruz, o Conti, Miguel Ángel López, aqui um conjunto de corredores. Claro que, como tu dizes, a Astana já não é das melhores equipas da UCI, mas continua a ter um grupo bastante interessante e para esta prova em si coloca o seu melhor plantel. Normalmente nós temos as equipas a colocar o seu melhor plantel possível para o Tour de France, porque o Tour continua a ser, em termos das grandes voltas, a mais apetecível por todas as razões mediáticas, financeiras e tudo mais.
mas a Astana, pela sua história, pelo seu historial aqui no Giro de Itália, não é? Com e sem Nibali, é uma equipa que será sempre perigosa, seja pelo Nibali, pelo próprio Miguel Ángel Lopes, como disseste. E temos aqui das equipas mais pequenas, por assim dizer, que equipa que acham que pode surpreender o fã mais casual de ciclismo, ou seja, aquela equipa, aquele corredor que não ouvimos falar durante muito tempo, mas que pode chegar aqui a este giro e se calhar ganhar um par de etapas ou se calhar ganhar uma das camisolas, por exemplo, também é possível, ou intrometer-se num top 10, assim, de uma equipa mais pequena. Quem gostariam de destacar? Miguel, quem gostavas de destacar aqui das equipas, se calhar fora das grandes favoritas, que podem intrometer-se com o ciclista por etapas e na própria geral? Olha, eu se calhar ia para a Elo Cometa com o Lorenzo Fortunato. Não sei em que ponto de forma é que ele vai chegar precisamente ao início do Giro de Itália. Sei que fez 18º no Tirreno Adriático, mas isso já foi há mais de mês e meio. E agora regressou na volta às Astúrias logo com a quinta posição na primeira etapa. É um rapaz que soube muito bem, apesar de ainda lhe faltar muito no contrarrelógio, mas também com esta ausência toda do contrarrelógio, ele também pode aproveitar e fechar se calhar num top 15, num top 20 da geral, eventualmente num top 10 se souber jogar nas fugas certas e se souber atacar nas etapas certas. Mas acho que das equipas continentais, e nem sequer considerando a Alpecin como uma equipa continental, porque são praticamente uma equipa World Tour, Sim, já, exatamente. têm ainda licença para o continental. Acho que o Fortunato é talvez mesmo o maior nome e aquele que pode voltar a repetir a façanha do ano passado e vencer uma etapa. Bem, Diogo, agora vou-te fazer uma pergunta que se calhar vai ser um bocadinho não é chata de se fazer, mas acho que é interessante de ver. Antes de fazeres a Diz, pergunta, diz. antes de fazeres a pergunta, eu gostava de realmente tocar no mesmo nome que o Miguel tocou, que acho que poderá ser, para além dele, obviamente, Lourenço poderá ser um sério candidato a intrometer-se nos tubarões do World Tour, mas eu acho que a própria Elo Cometa apresentará-se-á neste Giro de Itália de forma diferente daquilo que nós temos visto nos últimos anos, desde a sua fundação, em só correr para participar e entrar apenas e só nas fugas do dia. E eu acho que este ano eles já têm uma equipa consistente e com corredores interessantes que poderão intrometer-se, quer em vitórias da etapa, quer nas restantes classificações, quer da montanha. Sim, olhando para as equipas, comparando até, por exemplo, com a Bardiani, que é outra equipa italiana das convidadas para este giro, a Elo Cometa apresenta os nomes mais promissores, não é? Em termos de Fortunato, Albanese, Eric Fetter, e até inclusive inclui nomes já experientes nestas andanças, como são o Gavazza e como são o Diego Rosa, não é? Uma equipa que leva quase 100% italiano, tirando o jovem húngaro Eric Fetter, não é? A Hungria que por acaso tem dois nomes interessantíssimos em prova, tem o Eric Fetter na Elo Cometa e tem o Walter Attila da equipa da Française des Jeux, por isso dois nomes para ter atenção não só neste giro, mas também em próximas provas no futuro, a médio e longo prazo. Igual, mas a pergunta que eu te queria fazer, grande Diogo, era, olhando para aqui para o start list todo, eu quero que me digas qual é que achas que é para ti a equipa que vai mais desiludir e qual é que é o ciclista que se calhar o comum dos fãs está mais expectável, mas que não vai fazer nada. E eu pergunto porque é que é a Jumbo-Visma? Só para avisar os caros espectadores e os nossos ouvintes que isto nem sequer foi combinado, mas eu acho que estamos todos de acordo com isso. Infelizmente, muito infelizmente, eu sou o time Jumbo. Eu sou sempre time Jumbo-Visma e acho que vamos apanhar uma desilusão gigante com a prestação desta equipa que nos habitua tão bem em vitórias e grandes e excelentes etapas, deverá desiludir e muito neste Giro de Itália, é verdade. Espero que não, espero estar completamente errado e enganado, mas dá-me a ideia que Tom Dumoulin, desde que fez a sua pausa para o descanso, muito bem,
foi importante para ele também a nível psicológico, mas dá-me a ideia de que desde então que não é o mesmo que o Roberto Firmino. Estávamos habituados, né? E com muita pena minha, Samoa também nunca conseguiu ser capaz de pegar numa equipa e liderá-la de forma a vencer, ou pelo menos ficar-se em boas posições de geral. Por isso não sei, será interessante ver o que é que eles vão fazer a nível individual, porque acho que a nível coletivo não serão muito capazes de o fazer. Então, e Mas achas já que, agora podemos, olhando podemos para destacar outras equipas também que acho sim, que não vão sim. fazer grande coisa. Então destaca então. Destaca as equipas que quiseres, que depois nós, dada a nossa pontaria, sabemos que vão fazer grandes giros, não é? Já sabemos que o Dumoulin então vai ganhar o Giro de Itália, é isso? Porque estamos aqui a falar dele. Mas então que outras equipas é que destacas? Se calhar do ponto de vista que o leque não é tão bom, que se calhar os nomes, apesar de sonantes, não vão ter uma boa prestação neste giro. Eu acho que é um bocadinho como nós vamos, com muitas esperanças de que a Alpecin vá para o Giro de Itália fazer excelentes prestações, mas francamente não estou com muito bom feedback final. Acho que a equipe vai lá mais para correr porque é obrigada do que propriamente por querê-lo e por precisar de vitórias e por isso. Espero estar enganado, espero ver o Mathieu Van Der Poel a dar espetáculo, a sair a 200 km do início e fazer a etapa toda sozinho. Francamente estou à espera disso. Já que não há tanto Se calhar contra-relógio, não é? O Mathieu Van Der Poel faz ele um contra-relógio sozinho, basicamente. se quiser pode levar o João Almeida atrás com os dois Luís e assim ganhamos boas vantagens, mas Exatamente. não estou com grandes vantagens de ver a equipa a fazer bons resultados. Por terceiro, já agora, já que estamos numa de intervalo, depois já que vou ser massacrado no Twitter, aproveito também para ver a G2R, que eu acho que apenas e só o André Benderrame se vai intrometer nos sprints. Sinceramente, não estou a ver mais ninguém ser capaz de fazer o que quer que seja do Giro de Itália. Já que Bem, estamos no ano, e agora ser do pergunto, contra. e agora pergunto Olha, ao Miguel se por acaso, porque isto vai ter sempre interesse, nós tivemos o João Almeida durante 2 giros de Itália na Quick Step, vivemos o ano passado de forma bastante acesa o que foi a prestação coletiva da Quick Step em prol, neste caso não é? Contra um bocado contra o próprio João. O que é que tens a dizer a equipa da Quick Step antes de passarmos para a route do Giro de Itália? olha, a equipa do Quickstep, que para já eu não sei como é que está no Ele PCS, está mas Cavendish, está Baggioli, com Ballerini, Cerny, Schmidt, Van Lerberg e Vanzna. pronto, estão apenas com 7 elementos, mas 4 deles são coladores, Ballerini e Cavendish sprinters, e os outros são Panchar, que é o Baggioli, o Schmid e o Vancevanet. Portanto, parece-me uma equipa que vem apostada em discutir etapas ao sprint, em discutir algumas etapas nas fugas, algumas etapas mais onduladas, mas sem qualquer ambição para a classificação geral. Veremos como é que o Cavendish vai chegar, se vai chegar em condições de poder discutir várias etapas ao sprint, ou se vai pagar um bocadinho, quase como no início da época, algum esforço, colocação, e em que conquistou poucas vitórias e muitas delas porque estava bastante mal colocado. Respondendo um bocadinho ao que o Diogo estava a dizer antes da G2R, eu vou só frisar que há um ciclista chamado Nance Peters, que ninguém dá nada por ele, pelo menos por norma ninguém dá nada por ele, mas que já tem uma vitória da etapa no Giro de Itália e outra no Tour de França. Portanto, pode ser mais um homem a meter-se nas fugas e a surpreender. Bem, ele por acaso, ele este ano, o melhor que fez, por acaso, já agora foi 8º no Tour de Jurassic List. E pronto, de resto fez ali uns top 20. Aqui e ali há algumas provas, principalmente estes troféus da Alcaduia e por aí adiante. Mas lá está, como tu dizes, tem uma stage em 2020 no Tour de France e uma stage no Giro de 2019 também, por isso já sabe pelo menos o que é vencer numa grande volta e nomeadamente no Giro. Mas em termos de start list, temos aqui mais ou menos aqui já definido. Aqui até podemos ver já aqui em termos do top GC, em termos dos pontos,
daqui do PCS, do ranking do PCS. Por acaso, João Almeida é aquele que tem mais pontos neste momento. Em termos do ranking, está em segundo. Não sei até que ponto é que este está atualizado. Qual é que é a última atualização do site do PCS. Depois, pelo Bilbao, que também falámos aqui. Richard Carapaz, Richie Porte, dois ciclistas da Ineos. Guilherme Martin e Romain Bardet. Não sei se vocês têm alguma esperança dos dois franceses. O francês da Cofidis, Martin, e o da Bardet da DSM. Bardet, lembrar que foi um ciclista que me prometeu muito na sua chegada à G2R, mas tem faltado a sua, se calhar, consistência ao mais alto nível nas grandes provas. Tens alguma... vocês veem alguma esperança nestes dois franceses, já que a França já há muito tempo que não vence uma grande volta? Eu diria que se calhar o Bardet é quem tem mais chances. Parece um bocadinho a relançar a carreira desde que chegou à DSM. Venceu o Tour dos Alpes na semana passada, ou há 2 semanas, já não sei de cor, mas foi também uma vitória muito importante para ele. Por outro lado, o Guilherme Martin, eu estou em crer que vai desiludir um bocadinho, vai andar por algumas estradas que se calhar não estão bem. Para mim, vai ser talvez a maior desilusão de classificação geral, mas é apenas um prognóstico. Se calhar ele pode ganhar o Giro de Itália, porque eu estou aqui a falar mal dele, não? E portanto, Sim, mas lá está, por acaso, em termos de favoritos, vocês concordam que se calhar neste momento, pelo menos nesta época, o Giro é a grande volta mais em aberto em termos de vencedores? Porque se vamos a ver, o Tour será com grande favoritismo destacado para o Pogacar, e a Vuelta, havendo Roglic, será também ele o grande favorito. Acham que o Giro é, neste momento, a grande volta que tem mais... pode ter mais surpresas, não só nos vencedores, nos pódios, nos top 10 na geral? E a que é que se deve isso? Ou seja, acham que é um diminuir da reputação da prova? Acham que tem a ver com a forma como as equipas olham para o Giro de Itália, que é logo a primeira grande volta na época? Como é que vem essa situação dos favoritos num Tour, numa Vuelta, versus os favoritos num Giro? Que também já foi assim noutros anos e noutras épocas do ciclismo internacional. Diogo, queres responder tu primeiro? Nos estamos a ouvir bem, Diogo. Estão a ouvir bem? Agora um bocadinho. Deixa falar um bocadinho mais perto, mas sim. Eu discordo um bocadinho com essa afirmação. Estás muito longe. Estamos a ouvir aqui muito longe. Estamos a ouvir muito ao longe. E há vários candidatos, se calhar não temos os dois nomes que gostamos sempre, não é? De ver a dupla eslovena da Eslováquia, que estão constantemente a lutar um contra o outro, mas eu acho que temos na mesma grandes favoritos e temos discutido aqui já alguns nomes que são interessantes e podíamos ter pegado noutras equipas que, entretanto, também trazem, se calhar, os seus melhores corredores para esta competição, ou para a primeira das 3 grandes voltas. O que eu acho é que há muitas equipas que vieram, e falamos há bocado da Quick-Step, mas podíamos ter falado de outras, que vieram muito na ótica de vencer etapas ao sprint ou em dias mais fuga, e não tanto, se calhar, de trazer um líder para a montanha e poder tentar vencer a prova ou colocá-lo pelo menos num top 5 ou num top 10. Mas eu acho que mesmo assim há aí grandes favoritos. Estamos, se calhar, todos muito preocupados em pensar de alguma maneira numa possível vitória de João Almeida versus vitória de Carapaz, mas há na mesma aí muitos grandes nomes que se podem intrometer na luta e fazer até melhor resultado. Espero que não, obviamente, do que o João Almeida. Bem, Por isso discordo um bocadinho, só para concluir, que acho que as equipas não, pronto, têm outras opções. Há equipas que se calhar vão pôr outro tipo de fichas no Tour ou na Vuelta, mas que também trazem aqui os seus melhores corredores. e muito bem. E agora qual é que é a tua visão sobre este assunto, Miguel? Olha, eu acho que o Giro de Itália tem sido a melhor volta da temporada nos últimos anos. E
podem dizer o que disserem, que a Volta à França é a Volta à França, mas para mim o Giro é aquela corrida que tem dado mais, o que tem, que nos tem gerado maior indecisão no vencedor, em que as corridas têm sido decididas praticamente todas ou nos últimos dias, ou então com movimentações inesperadas. E que, por outro lado, consegue trazer maior espetáculo nas montanhas, em que parece que os ciclistas efetivamente não têm medo de atacar e de fazer. Portanto, Ou seja, eu acho que, achas que não apesar tendo os de. dois nomes, não é? Vocês acham que não tendo os dois nomes de maior destaque atualmente no ciclismo, que é Roglic e Pogacar, que isso não diminui a qualidade dos corredores que estão em prova e da própria competitividade e da próprio espetáculo que podemos ter em cena? Eu acho que não diminui. Há muitos bons nomes capazes de lutar pela geral, mas é um facto que eu esperava um bocadinho uma start list melhor nesta edição. Se calhar nós olhamos a estes nomes e definimos rapidamente um top 10 com Carapaz, Richie Porte, Lopes, Bilbao, Landa, Valverde, eventualmente, se ainda aguentar as 3 semanas, mas está em grande forma, portanto já não digo que não. Simon Yates, Romain Bardet, Chicone, João Almeida, e fazemos rapidamente 10 que se destacam um bocadinho mais dos outros. Podemos depois colocar um Tobias Foss, acreditando que o Dumoulin não vai estar na forma ou com a capacidade a que já nos habituou, mas este ano a start list em termos de GC parece um bocadinho aquém dos últimos tempos. Mas não acho que vá ser isso que vá gerar menos espetáculo na corrida. As movimentações vão acontecer na mesma. As etapas que se calhar nem tenham tanta alta montanha até podem acabar por ser ainda mais decisivas e a corrida vai ser sempre muito aberta e muito interessante de acompanhar. Está, por exemplo, agora estou aqui a buscar um dado, é interessante, obviamente que faltando entre, por exemplo, os nomes que referenciei de Pogacar e Roglic, temos em prova 5 vencedores de grandes voltas. Nibali tem um tour, 2 giros e uma volta. Richard Carapaz tem um giro, tal como o de Moulin, e Simon Yates e Valverde têm, cada um deles, voltas. Ou seja, apesar de não termos as maiores figuras ou nenhuma das figuras do ciclismo internacional no que toca à GC, não é? Continua a ser um leque de ciclistas com alta qualidade, não é? Por isso não estamos aqui a olhar para um pelotão B, não é? Não é uma equipa B. Claro é que há nomes que podiam estar aqui, não estão porque as equipas têm planos diferentes, porque a época é longa, são 3 grandes voltas, não se pode colocar as fichas todas em todas as grandes voltas, não é? Por isso é uma questão de gestão de recursos. Sim, sem dúvida. Muito bem, agora passando aqui do start list e desta preview dos vencedores, vamos aqui dar uma vista de olhos rapidamente por aquela que será a route das 21 etapas aqui deste Giro de Itália, que começa para a semana dia 6 de maio, sexta-feira. A primeira etapa começará com uma etapa em linha, mas com uma subida no final. Isto aqui em Budapeste, de Budapeste para Visegrad. Será uma etapa interessante, nomeadamente para a UAE, que tem bons nomes para estas provas. Temos o João, que é bastante forte neste tipo de terrenos. Temos o Ulissi, que é fortíssimo neste tipo de terrenos. O Rui Costa também, ou seja, neste tipo de terrenos de colinas curtas, chegadas íngremes, ou seja, em que não estamos a falar de alta montanha, estamos a falar destes muros, não é? Quase um muro, este muro de Visegrad. A UAE pode estar muito bem, se estiver bem colocada, se é uma boa estratégia, e pode colocar João Almeida como vencedor, inclusive da primeira etapa, por exemplo, ou pelo menos colocar-se muito bem na geral. E logo a seguir, no dia a seguir, temos um prólogo de 9,2 km com uma ligeira ascensão no último quilómetro e meio, também aqui na cidade de Budapeste. Acham que, olha, passando aqui para o Diogo, acham que nestas 2 etapas, até podemos fazer a ligação com a terceira etapa, que é uma etapa em linha aqui também na Hungria, acham que estas 3 etapas iniciais na Hungria podem ser benéficas para um início com o pé direito do João Almeida, por exemplo, comparando com o Carapaz e com outros ciclistas? Acham que esta
este início de prova é feito à medida de João, por assim dizer? Ou seja, uma etapa com uma subida ao final, com uma espécie de muro, um prólogo e depois uma etapa ao sprint. E que acham que pode sair daqui? É bem, Diz aí, Diogo. o contrarrelógio é muito curto, 9 km 200, se não estou enganado, e tem um último quilómetro e meio em subida, portanto, obviamente que é bom para o João, mas também não colocará outros corredores, se calhar assim, então em desigualdade, digamos assim. E a Cristina Carapaz também já nos habituou a fazer bons resultados em contrarrelógio, portanto não deverá ser por aí. A primeira etapa, eu estou a pôr as fichas todas em Valverde, portanto não me desiludem, amigos. Ou seja, o quarentão. Ainda que eu mais a Emirates a pôr se calhar um Diego Ulissi a tentar ganhar a etapa. Veremos. Obviamente, isto vai depender muito, né? Nós queremos, como portugueses, que a Emirates foque sempre as atenções no João Almeida, mas também temos de ter noção de que a Emirates tem algumas fileiras italianas e que vão querer ver vitórias em etapas com Diego Ulissi. Portanto, vai haver sempre essa questão. Muito Mas a bem. minha aposta, já que estamos a falar em etapas, é Valverde para a primeira etapa. Ou seja, Sem Valverde, sombra de primeiro dúvida. líder da camisola rosa. Ou seja, o quarentão que fez segundo na Flash É a minha aposta. aqui há uns dias. Exatamente. a É a minha fazer grande aposta. segundo aqui a começar com a camisola rosa aqui no Giro de Itália. Exatamente. E para na tua Exatamente. opinião, Miguel, achas que como é que vês estes primeiros 3 dias na Hungria com esta etapa em subida, este muro na primeira etapa, o contrarrelógio barra prólogo na segunda e a etapa em linha? Achas que, como vês, no que é que o João Almeida pode retirar daqui nestas primeiras 3 etapas, que não são decisivas, mas que, começando bem, as coisas tendem sempre a correr melhor, não é? Sim, sim, sem dúvida. Acho que são 3 etapas muito interessantes para o João. Se calhar a terceira vai ser completamente para os sprinters, mas vai ser um dia mais tranquilo. Se estiver na liderança, pode aproveitar. Em todo o caso, a primeira etapa tem aquele final inclinado, aquilo não é um falso plano, não é uma colina assim inclinada. Eu acho que a subida, se não estou enganado, tem cerca de 4 km ou 4 km e meio. Estamos aqui a ver a subida aqui nos quilómetros finais tem um máximo de gradiente de 8%, inicialmente com pendentes a 2.6 médios e no final a 5.1%. Pode ser muito interessante para o João, se bem que eu acho que ele não vai desde logo gastar forças para atacar, vai eventualmente aguentar pelo sprint no fim para roubar alguns segundos de bonificação, mas tendo em conta essa dureza, eu próprio diria que o Caleb Ewan é bem capaz de passar essa subida com os melhores, até porque a etapa de resto é toda plana, não há dificuldades e pode talvez, na minha perspectiva, ser o primeiro líder. Depois no contrarrelógio ele já deve ter mais dificuldades e aí coloco claramente o João como favorito. Não há grandes contrarrelogistas ou grandes especialistas do contrarrelógio presentes, pelo que me recordo. Tirando o Mulan, não é? Tirando o Mulan, mas também no Mulan temos a questão da forma. Temos a questão da forma. É um bocadinho uma incógnita como ele irá aparecer, se bem que até com o próprio João no AE Tour do Mulan foi terceiro num contrarrelógio totalmente plano, o João foi quinto, separados na altura por cerca de 10 segundos, não sei ao certo se foram mais, se foram menos, digamos cerca de 10 segundos. Apesar de que agora nestes 9.2 km com a subida no fim o João pode muito bem ter vantagem e conquistar a primeira etapa. Portanto, aqui quanto à subida final, ela tem pendentes, tem ali uma zona a 14%, ali mesmo uma rampa grande, mas a parte final, acho que os últimos 1,3 km são pendente média 4.9, sendo que tirando desta rampa, estamos agora aqui a ver nas imagens da stream, tem aqui esta pendente rápida de 5.4 e depois o restante é 4.1 e 3.2, por isso, apesar de ser a subir, não é, tirando aquele muro específico, não é, chamado Ponte Uta, o resto é a 4.1 e 3, por isso 4.9 de pendente média não é ultra exigente, não é? Sim, mas são inclinações boas para o João.
são falsos planos, se assim pudermos chamar, em que ele pode ganhar vantagem aos adversários. Tem capacidade para o fazer, para rolar sozinho melhor do que eles, e eu diria que podemos muito bem ao segundo dia de Giro de Itália ter uma primeira vitória da etapa do João Almeida. Muito bem. Então, colocando agora isto, nós, obviamente que isto é toda uma suposição, nós esperemos que não só o início do giro, mas também todo o giro corra do melhor possível ao João e que possa ter a oportunidade de mostrar o seu real nível e estar entre os melhores e, se estiver na sua melhor forma, lutar pelo giro. E agora vou partir aqui, vou fazer esta pergunta ao Diogo. Se o João Almeida, ao fim da segunda etapa, é líder, que é algo que é provável, tendo em conta que na primeira etapa estará entre os primeiros e na segunda etapa é dos favoritos a inclusive a conquistar o prólogo. Diogo, tu achas que, tendo que na terceira etapa será uma etapa de sprint, não é? Até que a UAE tem pretensões com Gaviria e Richese para esta etapa ainda na Hungria, mas logo a seguir, na etapa 4, temos a subida ao Monte Etna, na Sicília. Achas que a UAE tem equipa com capacidade para gerir o Giro de Itália logo a partir do terceiro dia? Ou achas que não, ou temes que uma liderança cedo possa fazer pior do que fazer bem ao João Almeida nas suas pretensões pelo Giro? Acho que é o mais teve, não pela capacidade do João Almeida de conseguir aguentar o 3 semanas inteiras de cor-de-rosa, porque é totalmente possível, ele já provou que sim, né? O problema é como é que, e vamos ter que ser muito sinceros e francos, como é que 6 corredores vão ser capazes de, durante 3 semanas, liderar um pelotão, que é um bocadinho isso que poderá acontecer, não é? Se realmente se concretizar João Almeida a partir de cor-de-rosa ou de rosa logo a partir do dia 3, dia 2, mesmo que já esteja de cor-de-rosa, é um contra-relógio, portanto não tem grande impacto, teremos um bocadinho essa questão, que é pôr logo 6 corredores de alguma forma. Eu sei que Gaviria e Richesi, claro que numa etapa como a da chegada à Etna, os primeiros quilómetros são bons também para eles puxarem, ou pelo menos para ajudarem no máximo, no melhor possível, mas obviamente que é uma tarefa dura. Por outro lado, e já falamos sobre isto, a Ineos tem 8, 7 corredores em torno de um corredor e, portanto, é diferente. Não é? E com nomes um bocadinho distintos, não tirando mérito, obviamente, aos corredores que farão e fazem acompanhamento do Almeida, mas têm, se calhar, outro andamento para poder comandar o pelotão dessa forma. E também um bocadinho por aí é que eu acho que, e não estou com isso a dizer que o João Almeida não vai tentar vencer a primeira etapa se houver possibilidade disso, e que se vai pôr o pé no travão para não vencer o contrarrelógio, mas dá-me muita ideia que também a própria equipa não quererá isso para não condicionar toda a equipa e se calhar toda a estratégia. Mas isto é a minha visão, obviamente. Sim, mas tendo Pode em até conta... correr tudo bem, termos a rosa desde o primeiro dia e obrigar outras equipas, porque também já percebemos que, se calhar, um bocadinho com o que aconteceu na Catalunha, já percebemos que, se calhar, a Emirates não é assim tão forte a fazer de controle de pelotão e obrigar outras equipas a terem que controlar a etapa e por aí fora, ou obrigar até a própria Ineos a mexer-se e pôr a lenha toda no assador na subida ao Etna. E já temos boas recordações que, subidas ao Etna nas primeiras etapas, dão bons resultados. Portanto, há que ter esperança. Mas então, tendo em conta, olhando agora aqui para a primeira semana, assim muito rápido, depois da visita à Hungria, com as 3 etapas, uma etapa com chegada num ligeiro muro na parte final, um prólogo de 9 km, uma etapa em linha, temos então o Etna, depois temos uma etapa com uma montanha de primeira categoria muito longe do final, por isso não será uma etapa para definir mudanças na geral. Depois temos ainda, isto em Catânia, temos a seguir uma etapa em linha, depois uma etapa de média montanha, que é uma etapa que por acaso se assenta bem às qualidades do João. A seguir ainda, no sábado, temos mais uma etapa em circuito de Nápoles a Nápoles,
ali com vários altos que podem ser complicados, uma espécie de clássica, né? E depois na última etapa desta primeira semana temos uma etapa de alta montanha com duas primeiras categorias nos últimos nos quilómetros finais. E olhando então aqui para esta primeira semana, eu pergunto ao Miguel, então, ou seja, nessa ótica de se a Emirates tem capacidade, olhando para esta semana toda, vamos partir do pressuposto que ao fim da etapa 2, João Almeida é líder, e vai ter que defender no Etna, essa primeira semana. No Etna vai ter que defender 2 etapas de média montanha, uma delas em circuito, e depois uma etapa de alta montanha. Ou seja, nessa primeira semana temos 2 etapas de média montanha e 2 etapas de alta montanha. Achas que será mais benéfico para a UAE controlar a corrida, ou será mais benéfico para o João Almeida estar ali próximo da liderança e possivelmente a atacá-la? Porque olhando nesse versus entre Carapaz e João Almeida, achas que o João terá mais oportunidades estrategicamente de tentar colocar-se logo na frente e ir aumentando gradualmente, ir defendendo-se etapa a etapa de Carapaz, como fez na altura na primeira vez, não é? Em que ele coloca-se em primeiro, coloca-se líder da Rosa logo na primeira semana e etapa a etapa vai ganhando segundos aqui, segundos ali, depois nas etapas finais acabou por perder, mas esteve muito bem na mesma. Ou achas que estar na expectativa de Carapaz e de outros poderá ser mais benéfico, tendo em conta as características do João e do perfil desta primeira semana em específico? Olha, eu acho que o João é talvez o maior candidato a sair de Budapeste de Rosa, mas também acho que no Etna a vitória vai ser da fuga. E como as diferenças nas 2 primeiras etapas não vão ser assim tantas, quem vencer da fuga no Etna, na minha opinião, vai ser o novo líder da geral. E isto vai permitir à Emirates poder descansar, poder não queimar desde logo unidades nas fases inicial da corrida no trabalho para e com isso também sair um bocadinho beneficiado. Se eventualmente o João depois sair do Blockhouse no final da primeira semana como líder, aí a história já deverá ser outra. Mas se bem que a maior dureza da segunda semana depois também só chega no fim de semana. Portanto, eu acho que para a Emirates sair de Budapeste de Rosa é, digamos, não é um objetivo, mas é um desafio que não é nada complicado de se cumprir. Mas também acho que eles próprios, depois de entrando em Itália, vão querer deixar a camisola um bocadinho à imagem do que até o próprio Roglic já chegou a fazer noutras corridas, penso que até na Vuelta, em que foi líder, depois deixou a fuga ganhar muito tempo e libertou a camisola por uns dias para depois a reconquistar. Acho que o plano da Emirates pode ser semelhante a esse de Roglic, e com isso também, desde logo no início, marcarem alguma posição, depois dizerem que, ok, nós estamos cá, mas não queremos controlar desde já a corrida ainda tão cedo. Portanto, deixem outros terem o seu momento, brilharem um bocadinho, que nós aparecemos na altura certa e vamos atrás da camisola rosa quando tivermos. Portanto, depois, se calhar, a corrida aquece um bocadinho mais A terceira semana, sim. Lá está, a segunda semana, até para mim, na minha opinião, é uma segunda semana até bastante isto, não tendo em conta as questões meteorológicas e as próprias condições de corrida, porque qualquer corrida pode ser exigente desde que o pelotão queira, não é? Por isso há sempre. Vimos a volta à Catalunha em que uma etapa que se calhar não seria definir tanto em termos gerais, acabou por definir, não é? Aquele ataque tão longe de Carapaz e de Higuita. Agora, nesta segunda semana, literalmente, as 2 etapas que se calhar definirão mais a geral será a etapa de Santena a Torino, no sábado, e a etapa de Rivarolo, Canavese e a Cónia, essa sim, não é? Que tem 3 montanhas aqui, bastante aqui na metade final da etapa, que podem definir muito. Não é? Acho que esta etapa de domingo, os 2 domingos, não é? Neste caso, o domingo da primeira semana e o domingo da segunda semana,
serão nas primeiras 2 semanas as etapas que podem definir maiores diferenças, pelo menos, no que toca à geral. Aí olhando então, nesse ponto, nas primeiras 2 semanas, antes de olharmos para a terceira semana, Diogo, agora é para ti, olhando para estes 2 pontos em que temos um início bastante propicioso para o João, na Hungria e em Budapeste. Depois temos 2 etapas de alta montanha no Etna e depois no final da primeira semana, e na segunda semana temos apenas 2 etapas exigentes, principalmente a etapa de domingo, em termos de alta montanha. Achas que, tendo em conta a prevalência de média montanha, que é algo que beneficia mais o próprio João do que Carapaz, achas que estas 2 semanas podem ditar um fator muito importante para o João no que toca a garantir uma vantagem significativa para a terceira semana? Ou seja, na terceira semana vamos ter mais alta montanha, como é natural, até Verona, até a última etapa em Verona. E achas, Diogo, que seria importante o João, por exemplo, se conseguir sair de Budapeste com o camisola rosa, consolidar uma boa vantagem antes da terceira semana? Ou achas que, independentemente se João está com a rosa ou se está atrás, perto da rosa, a terceira semana é que vai definir tudo? Como é que achas que vai ser Eu aqui? diria, a terceiras semanas são sempre decisivas, não é? Até porque o corpo já não reage da mesma forma e a capacidade física ou psicológica acaba por às vezes prejudicar ou beneficiar outros corredores. Usando um bocadinho o que o Miguel já tocou, e é um ponto muito interessante, nós temos assistido, tocou de Roglic, mas de facto acho que temos assistido muito a isso, as equipas a não quererem tomar conta das etapas, como a Ineos nos habituou no tempo de Froome, e portanto poderá muito jogar por aí, poderá ser muito interessante essa tática de usar a etapa do Etna, dar uma longa vantagem a uma fuga de 10, 12 corredores, ou algo assim numerosa que dê para realmente ganharem espaço. E pegando nisso, obviamente que depois, aos poucos e poucos, passa a haver 2 etapas ou duas competições dentro de todas as etapas, né? Que é enxatas de sprint, que aí sim é igual para toda a gente, mas sem dúvida que dar espaço às fugas para vencerem as etapas e depois aí haver um bloqueio entre Ineos versus Emirates. Eu acho que a segunda semana, e tu pegaste também, Vasco, num ponto muito interessante, na minha opinião, isso poderia ser uma excelente forma de Emirates ter ou de utilizar para vencer Carapaz. Por outro lado, também já vimos que este ano o Almeida está totalmente diferente no que toca à alta montanha. Já vence a mais de 2.000 metros de altitude, coisa que se calhar na Quick-Step seria impossível, porque não treinava para tal, ou pelo menos no ano do Giro de Itália 2020. Com o treino que ele tem agora de alta montanha, se calhar nunca teria pedido a rosa na mítica etapa em que até o Nibali fica para trás e é rebocado para o Almeida o tempo inteiro. E, portanto, eu acho que, mesmo assim, pode ser muito bem aproveitado pela Emirates, porque a própria Emirates tem boas equipas, tem uma boa equipa e Rui Costa já venceu etapas também de média montanha e o próprio Rui Almeida parece estar, pelas imagens que estão a ir aparecendo nas redes sociais, está muito mais propício a ser uma excelente ajuda na média montanha e, portanto, sim, poderemos ver um João Almeida a tentar aproveitar, ganhar espaço dentro da competição GC, frente a corredores que serão muito melhores numa alta montanha e que terão muito mais disponibilidade física quando as altitudes são muito mais elevadas e se calhar podem perder algum terreno. Não descurando que Carapaz é um excelente corredor e que tem capacidade na mesma para disputar a etapa de média montanha. E a própria Emirates é Mas muito porque mais não? forte na média montanha, não é? Porque se falando de alta Sim, montanha, diria que sim. É, pelo menos só nível, Formolo, no papel, sim, não sem é? dúvida. Só Formolo é que se calhar Sim. será um elemento para chegar pelo menos junto do João nas etapas mais de alta montanha, mas depois nas etapas de média montanha, acho que o João aí terá uma ajuda que a rivalizar mesmo com a ajuda de Carapaz na Ineos, não é? Porque tanto o Rui como o Ulissi como o Formolo são ciclistas que vão estar ali sempre ao lado do Rui nessa média montanha, não é? Somente o Rui Sim, e o Ulissi sem são dúvida. ciclistas que drive, né? Toda a carreira estiveram sempre muito fortes nesse tipo de terreno. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso poderá ser uma boa forma de leitura por parte dos diretores desportivos
e perceberem que realmente pode ter uma boa forma e aí sim encarar a terceira semana já com alguma diferença, não é? Obrigar a Ineos a ter que tomar decisões precipitadas para poder roubar o tempo que falta e poder correr mal todo esse plano, não é? Até porque a terceira semana, apesar de ser difícil, eu diria que a etapa 25 poderá ser muito difícil, mas depois também há uma etapa 21 em que o João, mesmo que perca, por exemplo, uma camisola na penúltima ou na penúltima etapa, pode também ir buscar uns segundos à Carapaz novamente na última etapa, que é um contrarrelógio de 8 km em Verona. Portanto, tudo isso pode jogar mais a favor do Almeida do que outros corredores, como o Richard Carapaz. Bem, lá está. Olhando aqui, passando aqui para a terceira semana, lá está, a destacar nesta terceira semana, vamos ter aqui, logo depois, importantíssimo, logo depois de um dia de descanso, na terça-feira, vamos ter uma etapa de alta montanha e será interessante ver qual é que vai ser que ciclista é que responde melhor ao dia de descanso, não é? Porque um dia de descanso É muito dramático às vezes. pode ter, é bom e mau, não é? Depende, tem dois reversos da medalha de como é que o corpo vai reagir ao fim de 2 semanas de prova. Aqui nesta etapa que vai ter três categorias, 3 de primeira categoria, não é? Aqui entre Salo e Aprica. E logo a seguir vamos ter mais uma etapa de alta montanha com 2 primeiras categorias nos últimos quilómetros. Logo a seguir Terizo, uma etapa para a fuga, claramente, depois 2 etapas de alta montanha, será aqui Terizo claramente para a fuga. Depois uma etapa de mais uma de alta montanha com 2 primeiras categorias nos quilómetros finais. E finalmente, como disseste bem, a grande etapa aqui com mais 3 grandes subidas no final, a terminar em Marmolada, isto antes da última etapa em Verona, né? Como tu disseste, com 17.4 km de extensão contra relógio e com uma ascensão. Atenção aqui a esta ascensão que será positiva para João, mas também será positiva para qualquer trepador que esteja na luta pela geral, ou seja, um contrarrelógio que tenha uma subida irá beneficiar sempre aqueles que têm mais dificuldades técnicas num contrarrelógio a rolar. Olhando aqui então para esta exigência de montanha em que nós temos aqui na última semana, nós temos a etapa 16 depois do descanso, alta montanha, etapa 17, alta montanha, etapa 18 é uma etapa em linha, etapa 19 outra vez média alta montanha e etapa 20 alta montanha antes do contrarrelógio, ou seja, aqui em 6 dias temos 5 etapas de alta montanha, em 6 dias temos 4 etapas de alta montanha, um contrarrelógio e uma etapa em linha. É muita exigência física. Olhando para isto, Miguel, o que é que achas? Como é que antevês? Claro que a situação de corrida pode ser sempre diferente. Como é que antevês esta última semana, com tanta alta montanha, que vai beneficiar muito mais Carapaz, apesar de já termos visto que o João Almeida consegue se defender muito bem na alta montanha, mas uma coisa, temos que ser sinceros, uma coisa é defender-te durante uma etapa, na alta montanha, outra coisa é defender-te em 4 etapas durante 5 dias. E achas que, dentro da linha que eu tinha perguntado há bocado ao Diogo, achas que estando competitivo, até tendo uma boa vantagem na primeira semana, da primeira e na segunda semana, que está mais ao nível de uma média montanha, do próprio prólogo no inicial, achas que seria importante o João estar à frente do Carapaz e de outros trepadores nesta prova, como o Simon Yates, por exemplo? Ou achas que o próprio João pode batalhar de igual para igual com o Carapaz nestas 4 etapas de montanha antes do contrarrelógio final? Pode ser bom, pode ser mau, a verdade é, é um bocadinho essa. Mas a Emirates vai ter de jogar de formas distintas que não só defender, porque não tem um plantel com essa capacidade que permita pegar no pelotão subidas fora e dizer agora ninguém sai daqui, vamos a este ritmo e quem quiser sair nós aumentamos e acabou. Acho que vai ser fundamental que a equipa da Emirates jogue através das fugas. Há muitos ciclistas da equipa que podem apostar nesse sentido e conseguir dar ajudas importantes. Os dois Ruis, Rui Costa, Rui Oliveira, o Diego Alício, o Alessandro Covi, são todos ciclistas que podem colocar-se na frente,
fazerem uma etapa mais tranquila e depois poderem regressar ao pelotão para dar uma ajuda importante, que se calhar se estivessem desde cedo no pelotão já não conseguiriam. Portanto, eu acho que é praticamente certo que se vão entrar na última semana de rosa vai ser muito atacado. Há muitas etapas que são propícias a isso, desde logo a primeira após o dia de descanso, se calhar até mais essa do que as outras três que vêm a seguir. A etapa 17 e a etapa 19 parecem sinceramente as duas mais fáceis das quatro. Será? Se é que podemos dizer que há etapas fáceis nesta última semana, mas depois a etapa 20 vai ser novamente muito dura. São subidas longas, com bastante pendente, e acho que aí o Carapaz é capaz de ser o maior beneficiado. É talvez na etapa 20 que ele pode, na minha perspectiva, ganhar mais vantagem ao João, se bem que aqui na etapa 16 também o pode fazer se atacar de longe. Se atacar aqui mais próximo do final, não o vejo com capacidade para retirar o João da camisola rosa, considerando a forma que tem andado. Acho que o penúltimo dia, com o Chimakov e com tudo, vai ser o mais decisivo. Há um sprint intermédio colocado na última subida, que também vai gerar ataques e movimentações, pode colocar alguns ciclistas fora da discussão, que até eles estavam a aguentar. E, portanto, tudo isto vai ser importante para definirmos as contas finais. O contrarrelógio é um bocadinho na mesma ótica com aquela subida. As diferenças serão menos do que poderiam ser. E agora colocando agora a pergunta do contrarrelógio ao Diogo. Vamos fazer uma situação hipotética. Claro, nós estamos aqui a falar muito do Carapaz versus João, porque são os dois favoritos, tal como depois no Tour vamos falar do Pogacar e do Roglic. Obviamente que isto há surpresas, há azares, por isso isto tudo pode acontecer no ciclismo, como nós já vimos durante tantos anos de ciclismo internacional, principalmente nestas grandes voltas. São 3 semanas, como vocês disseram, é a nível anímico, a nível físico, emocional, é um peso muito grande nas pernas e na cabeça. Olhando para este último contrarrelógio, então, os 17.4 km, com a ascensão ali aos 9.5 km, ou seja, quase basicamente a meio do contrarrelógio. Diogo, vamos partir do pressuposto que qual é que é a diferença que o João Almeida conseguiria readquirir de um ciclista como Carapaz ou Simon Yates nesta última etapa? Qual é que era a margem de erro que o João Almeida conseguiria recuperar em 17.4 km com esta ascensão no meio, neste contrarrelógio? A partir do pressuposto. São 20 segundos. Qual é que achas que, imagina, entrando o João Almeida atrás de Carapaz ou atrás de Simon Yates, o ciclista que for, se calhar tirando de Moulin, se chegasse em primeiro à última etapa, é porque estava em grande forma e num contrarrelógio seria para vencer. Mas isso não é o expectável. Mas olhando para os maiores competidores de João Almeida, lá está, Carapaz é o maior nome, o Simon Yates falámos dele, o próprio Nibali, Miguel Ángel Lopes. Olhando para estes nomes todos, que são nomes que perdem para o João em termos de contrarrelógio, apesar desta ascensão, qual é que achas que seria a margem de erro do João para esta última semana? Para esta última etapa, nomeadamente, Diogo. 17.4 km não é um grande contrarrelógio, não é? Mas... é muito. E era andar muito bem. Quanto é que achas? Segundos, mais de 20 segundos não, mais não de 20 segundos acho que é impossível. Estamos a falar de menos de 1 segundo por quilómetro. Depois. Lá está, sim. Depois, lá está. Tudo é possível. Sim. Tudo é possível. Obviamente. Sim, nós já vimos o Pogacar ganhar um Tour de France na última etapa. Pode haver chuva, portanto, muita coisa pode acontecer. Nem é preciso haver quedas, basta o dia mau do ciclista que está na frente acontecer no contrarrelógio. Dia mau entre aspas, não é? Nós tivemos Roglic na altura, perdeu. Por isso, há muita coisa que pode acontecer e nessa altura Roglic era favoritíssimo. Estava ganho. Na maioria das opiniões, estava ganho. Era impossível o Pogacar bater Roglic daquela maneira. Nem sequer bater muito mais daquela maneira. E, portanto, veremos. Será muito interessante ver de
facto isso acontecer, nós chegarmos à 20ª etapa e a diferença entre o primeiro e o segundo, ou o primeiro e o terceiro, for de 20, 30 segundos, então sim, está tudo em aberto. Sem dúvida alguma está tudo em aberto. Portanto, Bem, então aqui recapitulando tudo aqui isto da volta à Itália, se calhar podemos então definir que o início da volta à Itália é bastante propiciosa para o João e para a Emirates, tendo em conta o prólogo, tendo em conta aquele muro, será propicioso para o João e para toda a equipa. O Etna será uma etapa que a Emirates e outras equipas, como a Ineos, podem utilizar para colocar alguém da fuga como líder provisório da prova para tirar pressão. A segunda semana, ela própria é propiciosa para a equipa da Emirates, até ao domingo de alta montanha, com muita média montanha pelo meio, onde a Emirates é forte e o João também. E depois, na última semana, são 4 etapas de alta montanha para o João se defender barra atacar, pelo menos o pódio. Veremos se terá capacidade para lutar pela vitória final. E depois, claro, tudo a definir em Verona, na última etapa. Isto é a última etapa de Verona, que será dia 29 de maio, e fica aqui prometido aqui em stream e também para a VOD depois no YouTube e no Spotify, que se ao dia 20, se ao dia, pá, malta, ao dia 21, 22, o João Almeida está com hipóteses de ganhar o Giro, eu vou comprar uma passagem de avião para Verona, mas isso é certo e sabido. Vou para Verona, para Milão que é barato, ir a Milão, Malpensa ou Bérgamo é baratinho, uma pessoa 60 euros vai e vem, por isso ora, fica aqui a dica, maltinha, e depois para Verona apanha-se o comboio. Malta, por isso está aqui combinado que se o João tiver hipóteses de conquistar o título aqui na entrada da segunda semana, eu vou comprar viagenzinha de avião, tipo no sábado, e para voltar domingo, para ver o contrarrelógio final em Verona, maltinha. Por isso está aqui a promessa. Espero que seja assim. Espero que o João, acima de tudo, fuja das ares e possa mostrar o seu potencial, a sua qualidade, como já mostrou o ano passado, mesmo apesar do azar que teve e da falta de apoio que teve. Por isso acho que o João, se não este ano, é muito capaz de vencer uma grande volta, seja o Giro ou outra grande volta. É um corredor experientíssimo. Olhando às últimas 2 edições do Giro, se olharmos aqui para os maiores competidores, é aquele que tem mais experiência nesta prova, no passado recente, né? Olhando para Carapaz, olhando para Simon Yates, é aquele que tem estado de forma regular ao mais alto nível. Por isso, acho que o João, se fugir das ares, se a UAE, apesar dos defeitos que tem na equipa, e pronto, não há equipas perfeitas, podia ser melhor, podia, mas pronto, nós Tugas gostamos de sofrer e os jihadistas serão sempre a apoiar o João. Quer ele tenha uma equipa a apoiá-lo, quer ele tenha uma equipa contra ele a atacá-lo. Por isso, estaremos sempre a apoiar o João e, claro, a apoiar o Rui e a apoiar o Oliveira. Claro, todos nós, olhando para o ciclismo internacional, sempre olhar para os nossos, e o João é a nossa maior promessa, não é promessa, é a nossa maior realidade no presente de lutar por grandes voltas e por grandes vitórias. E espero, pelo menos, lá está, se o João fizer um pódio, eu acho que vocês concordam comigo, será uma vitória. Um pódio numa grande volta em Portugal, uma grande volta para um português, já não acontece desde Joaquim Agostinho, certo? Desde Joaquim Agostinho na volta à França, que não temos ou seja, isto já foi na década, na altura do outro senhor que caiu da cadeira, né? Mais ou menos. Por isso, acho que um pódio já será uma vitória. Seria excelente, não é? E seria uma evolução, não é? Passe de ano para ano, seria uma evolução. Mas pronto, veremos o que é que vai ser. Apostas, vocês querem apostar em que lugar é que vai ficar o João, Miguel? Se tivesses que apostar um lugar, em que lugar é que achas que vai ficar o João? Eu já preenchi há um mês atrás o nosso. Verdade, Excel é verdade, sim senhora. Se tivesse aí aberto, até podes dizer. Podes dizer o que é que nós colocamos. Não tenho aberto, mas tinha colocado o João Almeida como vencedor, mas posso abrir no instante. Então abre aí, até podes dizer quem é que tu colocaste como vencedor e como vice, e podes dizer quem é que eu coloquei e quem é que o Diogo colocou. Sim. Vou aproveitar enquanto o documento abre, vou fazer uma pergunta de quiz, porque este mesmo contrarrelógio apareceu em 2019, tinha 17 km na altura, mas é muito idêntico. Vocês lembram-se, e não vale pesquisar, como diria o nosso amigo Olivier Bonami,
não vale pesquisar, mas vocês lembram-se quem venceu o contrarrelógio de Verona no Giro 2019, que o Carapaz levou a geral? Sim, o Carapaz levou a geral. Sim. A Mas pergunta é, quem venceu o contrarrelógio final? Foi o de Moulin? Não. Foi o Chadaga, O Schneider. com o tempo E... de 22,07. O Quanto é que deu, Carapaz, quanto é que deu ao Carapaz? Quanto é que o Carapaz perdeu para ele? Já agora, por acaso, é interessante ver isso. O Carapaz foi 36º a 1 minuto e 12, mas saiu da etapa 20 com a camisola rosa com 1 minuto e 54 sobre o Vincenzo Nibali. Portanto, o Carapaz foi um bocadinho àquele contrarrelógio já a meio gás, já é engraçado. Ele já não tinha perder 2 minutos para o nível e era praticamente impensável. Sim, mas por exemplo, então ele ficou, o Carapaz fica. Pois onde é que disseste que ele ficava? Que eu estava aqui à procura dele. Ou Foi 36º, né? 36, está aqui, a 1 minuto e 12. Então eu vou comparar com candidatos à geral nesse ano. Por exemplo, deixa-me lá Olha, ver o aqui. Nibali foi nono a 23 segundos e o Roglic décimo a 20. 26, ou seja, o Roglic, que não estava na sua melhor forma, ganhou ao Carapaz 50 segundos. Sim, Ou seja, é possível ganhar 30 segundos no contrarrelógio. parece que é. Lá Parece está. que é. Ou Mas seja, acho que veremos também como é que o Carapaz vai aparecer. até o Landa Contando. ganhou. Até o Landa ganhou tempo. O Landa ficou a 57 segundos. Até o Amaro, olha, o Amaro Antunes ganhou 2 segundos ao Carapaz. O Amaro foi 34º pela CCC Team e ficou a 1 minuto e 10. Fez o mesmo tempo que o Arnaud Démare e com o Lucas Hamilton e fez 2 segundos melhor que o Richard Carapaz. Por isso, se o Amaro ganha 2 segundos, pá, pelo menos o João ganha 30. Por isso à eu vontade. diria que é possível Ganhar roubar. 20, 30 segundos, acho que, pronto, dependendo da forma, acho que sim. Para um ciclista como o João, não é? Olhando aqui para os Sim. números do Bob Jungels, estou aqui a ver o número do Bob Jungels, do Primoz Roglic. Lá está, se o Carapaz não estava a dar o máximo neste contrarrelógio, já estava ganho, por assim dizer, perde mesmo assim muito tempo para Roglic e para Nibali, não é? Roglic não estava na sua melhor forma e Nibali não é um contrarrelogista. Mas também lá está, Carapaz não é o ciclista que é hoje. Também temos que ter a noção que Sim. na altura no Pablo Vistar, hoje em dia na Ineos, trabalhou muito mais o TT, como eles trabalham e muito bem esta parte do seu... Lá está, olhando para a Ineos, uma equipa que com Froome, com Wiggins, com Grant Thomas, sempre muito forte nessa parte dos GCs. Então aqui quem é que tu apostaste? Quem é que o Diogo apostou e quem é que eu apostei para vencer o Giro? Então, as apostas para o Giro, a minha foi o João Almeida para vencedor, alternativa Simon Yates. O Diogo colocou Simon Yates a vencedor e Mikel Landa como alternativa. E Hashtag o Alex landismo. colocou hashtag landismo. E o Alex colocou Carapaz como vencedor e João Almeida como alternativa. Portanto, Pronto. tudo com vencedores diferentes. Tudo Okay. Espero que o Miguel esteja certo. Espero que o Miguel esteja certo. com alternativas diferentes. Pronto, Eu não ponho, eu já prometi a mim mesmo que eu não vou pôr em nenhuma fantasy como principal candidato por causa disso mesmo. Não quero dar a... Pronto, eu também não pus como principal candidato, por isso eu também pus o Carapaz. Carapaz, quero Jinx Carapaz. Vou tentar Jinx ao Carapaz. Tentar fazer a zica ao grande Carapaz, maltinho. Mas pronto, está aqui a nossa antevisão do Giro de Itália. Agora vamos olhar para as duas provas mais importantes que tivemos nesta semana, para a Flash Wallonne, em termos de clássicas, e para o Tour da Romandie, que teve hoje a etapa número 4 e que já está praticamente decidido ao GC, tendo em conta que é Juan Dennis que parte para o contrarrelógio já em primeiro, para assegurar a camisola de líder desta prova. E vou pedir a um para analisar a Flash e o outro para analisar o Tour da Romandie, já que o Tour da Romandie o Miguel não pôde acompanhar a etapa de hoje. Diogo, como é que tens visto este Tour da Romandie?
que teve hoje a vitória teve hoje uma vitória na etapa por parte de Sergi Guita contra Vlasov, da mesma equipa, os dois versus um ao outro, com o Juan Ayuso, o amigo do nosso João Almeida, em terceiro lugar. Como é que tens visto este Tour de Romandie, com um domínio claro por parte do Denis, que ganhou, que tem lá estar numa prova que não tem tido muita montanha, tanta quanto se calhar deveria. Tem sido um domínio de alguém que é fortíssimo no contrarrelógio e que parte para a última etapa com 15 segundos de vantagem. Como é que tens visto este 75º Tour de Romandie? Eu sou. Vocês sabem. Estamos a ouvir muito ao longe, estamos a ouvir muito ao longe, Diogo. Estás lá na frente. Sabem que eu não gosto do Rowan Dennis, mas é preciso dizer que ele na Jumbo está a trabalhar muito melhor do que noutras equipas. Portanto, vai ser uma vitória justíssima se se concretizar. Atenção, se se concretizar. Eu sei que é um contrarrelógio, portanto não tem por que não perder, mas isto é uma cronoescalada. Portanto, cuidado com isto. Isto são daquelas etapas que não gosto de ver. A etapa da manhã é daquelas que dá muito gosto de ver, Sim, neste muito ao momento jeito da Suíça. o Ayuso está a Mas 15 gostei segundos e o particularmente. Vlasov a 18 já agora. Ayuso a 15, Vlasov a Sim, 18, sim. Gunnar a 25 e depois já 30 segundos para cima, já uma vantagem, uma diferença muito grande. É assim, eu não vou deitar foguetes para a Jumbo, já, porque pode correr mal. Pode correr mal. Até porque a Emirates tem ali o Ayuso que pode querer dar uma das suas. Pode querer dar uma daquelas suas surpreendentes. Não seria de admirar, francamente. Ou nada de me admirar. Ainda que a etapa 2 se calhar ficou um bocadinho mais desiludido, se calhar estava à espera que a Luz conseguisse ter vencido a etapa. Ou pelo menos eu estava com algumas fichas nele. Mas independentemente disso, tem sido uma prova interessante. Faz falta aqui o Rui Costa para ganhar a etapa, para ganhar uma etapa ou a prova até. Tenho pena de nunca ter conseguido. Mas sem dúvida tem sido uma prova mais fraca a nível de montanha, como tu já disseste, ou pelo menos aquilo que nos estávamos habituados no passado. E num primeiro contrarrelógio muito bem ganho, se calhar um dos grandes futuros da Ineos, o Ethan Nieder, que tem vindo a mostrar que sabe andar bem de alguma forma em grande parte das provas, não é? Depois de já ter feito assim bons resultados, quer internacional, quer também já aqui em Portugal, através da Volta ao Algarve, quer este ano, quer no ano passado, e portanto é um futuro promissor para o jovem. Gostei particularmente, como volto a refletir, o Rowan Dennis ter de ser segundo também na segunda etapa, ou na primeira etapa, porque a primeira etapa foi prolo. Não vou tirar o protagonismo ao Dylan Tunes, mas deixo o Miguel depois falar melhor sobre ele, já que ele vai falar depois da Liège e da Flash, que também esteve muito bem, não é? Como é sabido, com a sua grande vitória, surpreendente para alguns, não surpreendente para outros. Mas de forma geral, eu não punha nada em fechar amanhã, ainda mesmo sabendo que o Rowan Dennis, obviamente, que é um bom contralogista, portanto, poderia estar no pack a prova e até a própria etapa. Mas veremos. Se quiseres, amanhã fazemos 15 minutos de resumo, porque tudo pode acontecer. E no ciclismo, infelizmente, já nos mostrou que tudo pode acontecer durante o dia. Bem. Olhando então agora, passando para a Flash e depois vamos à Liège. Tivemos na Flash e na Liège 2 vitórias belgas, não é? E na Liège, inclusive, tivemos um pódio 100% belga, para regozijo do nosso amigo Benji, não é? Que deve ter ido para o Marquês lá do sítio, lá de Bruxelas, ou lá onde é que ele vive. Aqui olhando para a Flash, tivemos mais uma vitória da Bahrein, não é? Tivemos aqui mais uma vitória da Bahrein, que já tinha vencido a Milan-San Remo, agora vence a Flash, o que é um excelente total de resultados nesta temporada das clássicas. Tivemos depois em segundo o Alejandro Valverde e o Vlasov, e tivemos inclusive o nosso Ruben Guerreiro a fazer 7º lugar. Aqui uma excelente prestação
do nosso português de Education First. Como é que viste esta clássica da Flash, definida nos quilómetros finais? Tivemos vários ataques com Cofidis a atacar, a própria Carlos Verona também atacou, muito, muito longe da chegada, mas foi definida no muro final e foi Dylan Teuns que se isolou com Valverde e Vlasov, e nos últimos 200 metros Valverde não teve pernas, literalmente, para Teuns, e Dylan Teuns venceu com toda a confiança e com toda a justiça. Como é que viste esta Flash? Foi uma corrida muito interessante. Teve as habituais movimentações, várias equipas que tentaram surpreender de longe e tentar vencer fora, ou tirar a decisão da última passagem do Mordeui. Tudo normal, mas com as principais equipas apetrechadas de ciclistas para trabalhar, a decisão final acabou mesmo por ser no Mordeui, como todos os anos é. E acho que esta vitória do Dylan Teuns, na minha perspectiva, só peca por tardia, porque já há mais anos que ele vem a prometer vencer esta corrida, já ficou nas primeiras posições mais vezes, mas acho que foi um bocadinho como a própria carreira dele. Teve ali uma pequena quebra, agora ele regressou em força e conquistou finalmente a vitória. Agora foi terceiro em 2017 na Em Flash. 2017, sim. E terceiro na Lombardia em 2018 também, por isso já tinha estado perto de vencer uma clássica. Sim. Portanto, acho que foi finalmente o confirmar do que há muito ele vinha prometendo desde os escalões mais jovens, como um grande panchado. E este ano, com a Bahrein, ele está começou a temporada num grande momento de forma, fez um grande grupo de clássicas de pavê e chegou à Flash, ou à praia dele, e acabou por mostrar que não era por acaso os resultados anteriores que obteve. E portanto foi um bocadinho por aí. Se calhar o derrotado do dia foi o próprio Alaphilippe, que acho que ninguém esperava que perdesse terreno ali no. Logo no início do Mordoi, logo no início dos ataques, ele ficou longe de. Nunca conseguiu estar perto do Vlasov e do Valverde e do Dylan Teuns. Sim. Não sei o que é que aconteceu, se é o momento de forma que ainda não está no seu máximo, mas o que é facto é que depois de várias vitórias aqui nesta corrida, e este ano vimos um Alaphilippe um bocadinho mais frágil, mais débil, e a quarta posição surpreende-nos porque era o maior favorito à partida e voltou até pelo nosso avô, o Alejandro Valverde. Exatamente, Valverde, que é como o vinho. Quanto mais anos, está cada vez melhor. Não, mas é impressionante como é que um atleta num desporto tão exigente como é o ciclismo, com 42 anos, faz mais uma vez este resultado na Flash. Lembrando que o Valverde tem 5 vitórias na Flash, 4 na Liège, que são as duas grandes, e 2 etapas na Vuelta. São acima de tudo as 3 grandes provas em que ele tem se ingrado ao longo dos anos, entre outras grandes vitórias, Valverde, mas aos 42 anos fazer um segundo lugar e lá está, ficou a 2 segundos de Dylan Teuns, ali até bem perto, mas depois viu que não conseguia e garantiu o segundo lugar em frente a Vlasov. Agora quero perguntar-te, Miguel, relativamente a Vlasov foi um ciclista jovem que apareceu como conotado como um candidato a gerais, mas eu olho para Vlasov e vejo que tem sido desperdiçado nessa tentativa de ser um lutador, de lutar pelos gerais, porque vejo o Vlasov como alguém muito mais capaz de ser um múltiplo vencedor de clássicas. Concordas comigo? De certa forma, sim, porque ele nos últimos tempos tem demonstrado que na altíssima montanha tem passado mais dificuldades. E é nestas subidas mais curtas, até com mais pendentes, mais explosivas, ou até mesmo aquelas que não vão assim muito além dos 8 km, estabelecendo ali um limite físico a partir dos 8 km de subida. É aí que ele se tem dado melhor. E mesmo a Lombardia é uma corrida que lhe assenta muito bem. Por isso, eu acho que pode ser um bocadinho na ótica do que tu disseste, ele estar a ser subaproveitado para lutar por corridas de 3 semanas, quando
podia estar a render mais como classicómano ou vencedor de provas de uma semana. Muito bem. Agora passando à Liège e depois passa a parte da feminina da Flash e da Liège para o Diogo. Na Liège, resumidamente, tivemos um super Renko. Renko atacou muito, muito cedo ainda a fazer a ponta aos homens que estavam na frente e depois não. Foi imparável mesmo. Chegou com Ainda 48 segundos de vantagem. Ainda Foi ficou incrível. sozinho com o Bruno Armirel Exatamente. Mas não teve pernas, claramente foi. E começou a subida final e ele ficou para trás naturalmente. Não foi um ataque, o Renko foi ao seu ritmo, que era um ritmo altíssimo e depois nunca mais o apanharam. Como é que viste esta vitória do Renko? Que é a primeira grande vitória do Renko na carreira, não é? Renko, lá está, que é a maior promessa do ciclismo mundial dos últimos anos. Deves concordar e o Diogo também deve concordar com isso. Apesar de nós portugueses termos um bocado fricção com o Renko, não por causa dele, mas mais por causa como a Quickstep geriu a carreira do João versus o Renko no último giro do ano passado. Mas o Renko, nós sabemos a qualidade do Renko, sabíamos que ele ia ser um grande ciclista em clássicas principalmente, que pode lutar por GC também, como venceu em 2020 o Tour da Polónia. Agora, a grande questão é que é a primeira grande vitória aqui do Renko. Como é que viste? Achas que é a primeira de muitas? Achas que era o clique que faltava para o Renko para dominar, entre aspas, o ciclismo internacional? Olha, vou dar um dado que se calhar vai surpreender um bocadinho, mas foi apenas a quarta vitória dele no calendário World Tour. Já tinha ganho a clássica de San Sebastián em 2019, uma etapa e a geral da Volta à Polónia de 2020 e agora aqui a Liège-Bastogne-Liège. Efetivamente é a grande vitória da carreira dele, é o primeiro monumento também que conquista, mas acho que acima de tudo afirma que ele é um ciclista de clássicas, voltas mais curtas, quase como falamos há pouco do Vlasov, e não um ciclista para provas de 3 semanas como dele quiseram fazer o ano passado, queimando o João Almeida no Giro de Itália e sendo a situação que foi. Portanto, acho que pode ser efetivamente um abre-olhos para os diretores da Quickstep, mas há uma situação que se pode gerar aqui, que é a amizade, o que queremos chamar, a relação do Evenepoel com o Alaphilippe, porque eles são dois ciclistas que podem ganhar estas provas. Aliás, Bastogne-Liège, o Alaphilippe nunca ganhou e é certamente o monumento que ele mais gostava de ganhar. Portanto, acho que se não forem as coisas bem geridas entre os dois, eventualmente até pode ser algo que levará à saída de um deles da equipa. Mas quanto à corrida em si, acho que a vitória do Evenepoel foi natural depois daquele ataque que ninguém conseguiu acompanhar. Os restantes ou não quiseram seguir ou então não puderam. Se calhar não acharam que aquele ataque ia ser tão decisivo como foi. Mas a verdade é que depois de terem perdido o Alaphilippe numa queda grave, a Quickstep conseguiu sair por cima e conquistou a vitória. Confirma um bocadinho o estatuto do Renko no World Tour e pode ser, se calhar, como tu disseste, o clique que faltava, pode ser aquela vitória que precisava de acontecer para ele depois começar a conquistar mais deste. A maior surpresa foi mesmo o segundo lugar, o Quinten Hermans. Acho que ninguém o esperava em segundo. Eu acreditava que ele ainda pudesse fechar num top 20, tendo em conta as características dele. Mas a segunda posição foi mesmo excelente e obrigado Quinten Hermans, porque deste uma vitória na Liège do Belo Horizonte. Fico muito grato. Por isso, mas mesmo assim acho que acabou por ser depois um sprint pela segunda posição, quase que à queima, digamos assim. Já estava toda a gente sem forças, foi um conjunto de ciclistas mesmo. Vamos deixar o que temos para lutar por quem ainda vai ao pódio, e o Hermans foi quem acabou por se sair melhor.
Bem, agora olhando, grande Diogo, olhando aqui para a Flash e para a Liège femininas, o que é que destacas destas duas clássicas do ciclismo feminino, que nós temos vindo a destacar cada vez mais ao longo destes últimos episódios, que merece o seu devido destaque. Mas o que é que tens a dizer sobre o que nós vimos na Flash do lado feminino e na Liège do lado feminino, grande Diogo? Vê se o Diogo. Estás com muto, não te esqueças. Está bem Já aqui? tive, já tive, já tive. Na Liège, grande vitória da Movistar, sem surpresas para mim. Estava à espera de uma vitória da Van Vleuten depois de também ter sido segunda na La Flèche, que aí sim, se calhar foi a grande surpresa de uma excelente vitória por parte da Marta Cavalli, numa excelente prova na chegada ao Mordui, mas já lá vamos. Na Liège-Bastogne-Liège, se calhar uma vitória se calhar um bocadinho semelhante à do Remo, obviamente com condições diferentes, mas uma chegada também isolada, com uma larga vantagem, mais de 40 segundos, se não me falha a memória. Não estou a ver os grafismos neste momento, mas se não me falha a memória, frente também a um excelente pelotão e também um bom trabalho da Movistar, que não tem tido se calhar tanto um trabalho de equipa como se calhar no ano passado, mas que a Van Vleuten tem na mesma conseguido vencer. Eu francamente só vi as provas em diferido, não vi em direto, portanto se houver depois, o Miguel depois quiser dar algum destaque também a alguns pontos mais interessantes, também lhe dou espaço para ele comentar. Em relação à Flash, para mim gostei muito de ver a italiana jovem, não é? De alguma forma a vencer a velhinha, entre aspas, Van Vleuten, que já leva os seus 39 anos de idade versus 24 da Cavalli, se não me está a falhar a memória. Foi bom vê-la, tem tido excelentes resultados este ano e também há de arrebentar mais tarde ou mais cedo, com a vitória na Amstel também, com uma vitória na Amstel também ajudou muito, se calhar, a que esta vitória na Flash se concretizasse. Tem sido muito regular ao longo deste ano e, portanto, imagino que num futuro próximo, se calhar já no próximo ano, seja se calhar uma séria candidata a vencer as grandes provas todas, assim, de um dia do World Tour. Muito bem. Miguel, tens também queres fazer algum destaque aqui destas duas provas? Olha, eu vou destacar só a exibição da Cavalli, no sentido que a subida que ela fez ao Mordeu e foi fenomenal. Como ouvi alguém comentar, foi quase em modo sniper, porque ela ficou um bocadinho cortada quando a Vleuten acelerou a primeira vez, por causa de posicionamento e porque ali perto da DSM acabou por puxá-la, mas colocou um ritmo superior, foi naquela cadência dela a buscar a Vleuten, sempre a olhar para trás e a perceber onde é que as rivais estavam, a perceber sabendo muito bem como é que a Vleuten se encontrava de forças, e há uma imagem, mesmo antes dos últimos 100 metros no sprint, em que a Vleuten já está a fazer a curva e já está a cerrar os dentes mesmo, porque já não tem mais nada para dar, e a Cavalli nota-se que vai fácil, vai muito solta ainda atrás, e depois só teve de disparar para ganhar. Portanto, acho que foi tudo muito bem gerido, com conta, peso e medida. Foi uma das melhores vitórias do ano, e se calhar o azar da FDJ de perder o Truplo Ludwig por Covid para estas corridas foi a maior sorte, porque permitiu que a Cavalli aparecesse tanto na Amstel como na Flash na sua melhor forma e conquistasse as duas maiores vitórias da história da FDJ. Bem. Sem Muito dúvida, bem. e para Força. completar o Miguel, se calhar a França já vai ter o mesmo problema que a Quickstep vai ter, se calhar, num futuro próximo, com o Remo, que ela Filipe aqui com a Cavalli e com a Ludwig, muito francamente. Exatamente. Está tudo interligado. Está tudo interligado. Isto é dar a volta. Dá a volta completamente. Mas muito bem. Agora olhando aqui para o nosso próximo destaque, que será ao ciclismo nacional. Antes de mais,
não vamos discutir em detalhe o que aconteceu no Grande Prémio do jogo. Claro, referir que está a decorrer uma investigação sobre Bruno Ribeiro e sobre a equipa da W52 Futebol Clube do Porto. Foi aberto um processo de crime, por isso a investigação está a decorrer. Enquanto não tivermos dados concretos, não vale a pena estarmos a discutir coisas que não conhecemos neste momento, não é? Por isso, para já não faz sentido referirmos ou discutirmos o que for, porque será sempre suposições. No futuro, quando souber os detalhes do caso, se for decidido alguma coisa, se for descoberta de forma concreta alguma coisa, iremos discutir aqui e iremos dar a nossa opinião sobre todo o caso, não só em termos da equipa da W52, como também do Futebol Clube do Porto e do Nuno Ribeiro. Mas para já vamos destacar sim o que foi o grande prémio do jogo e também o que foi a segunda prova da Taça de Portugal de XCM. Olhando para os resultados, grande Miguel, do grande prémio do jogo, como é que viste? Ou seja, que teve na altura, antes da saída da W52, que tinha o José Gonçalves, penso eu, ainda na luta pela vitória. Mas como é que viste o grande prémio do jogo, tirando fora esta polémica este caso, que no futuro mais saberemos sobre ele? Olha, foi um grande domínio da Glass Drive. Eu ia chamar-lhe Zé Fapel, e é Fapel já com eles. Mas foi um grande domínio da Glass Drive. Ganharam logo o contrarrelógio, porque ele era um prólogo, nem chegava a 8 km com o Rafael Reis. O Luís Mendonça foi segundo já há quase 20 segundos. E depois o terceiro, que já não me recordo quem foi, mas posso em 2 segundos dizer-te já, também já ficou a mais de 30 segundos. Portanto, foi desde logo uma entrada com tudo da equipa do Ruben Pereira. Foi o José Gonçalves terceiro no prólogo, exatamente, a 38 segundos. E desde logo as posições ficaram muito marcadas. Foi um grande prémio jogo que, a meu ver, comparado a outras edições, teve um bocadinho menos de montanha e se calhar por isso também se tornou mais fácil para a Glass Drive controlar. Depois disso, é papel do José Azevedo conseguiu uma excelente vitória num grupo reduzido de 14 ciclistas, com o Tiago Antunes a levar a melhor, sobre o Luís Mendonça e o Rafael Reis a ser a terceiro. Mais uma grande mostra do domínio da Glass Drive durante todos os dias. O próprio Mendonça venceu a segunda etapa outra vez num sprint mais de pelotão compacto. Colocou o Rafael Reis na quarta posição. Portanto, só isso já diz muito de como os dois ciclistas se apresentaram na corrida mais uma vez. E por fim, fechou, a Glass Drive fechou com chave de ouro. O Luís Mendonça e o Rafael Reis isolaram-se na última etapa. Chegaram os dois lado a lado, um a festejar a vitória da etapa, outro a festejar a geral. Foi realmente uma corrida em que a Glass Drive acabou por fazer o que quis, digamos assim. Só não ganhou uma das etapas, mas teve em todas. Colocou o Luís Mendonça nas 3 primeiras posições de todos os dias. Ele foi sempre ou segundo ou primeiro. Acabou por ser segundo à geral também devido ao prólogo, mas foi sempre segundo ou primeiro. O Rafael Reis depois já foi primeiro, terceiro, quarto e segundo e levou a geral, mas foi um claro domínio da Glass Drive nesta corrida. Olhando agora para o nosso outro destaque neste momento na segunda prova da Taça de Portugal de XCM, o que é que tens mais a destacar sobre mais uma prova importante do nosso calendário? Olha, foi se calhar como vi na altura a Celina Carpinteiro comentar no Instagram, mas foi a primeira vez em muito tempo que eu me lembro de ver uma prova de XCM em Portugal a ser discutida ao sprint. E aconteceu tanto do lado masculino como feminino. No lado masculino foi a Guilherme Abreu BTT, uma das grandes referências do BTT nacional, a dominar. O Roberto Ferreira e o Filipe Ramos isolaram-se, fizeram muito da prova lado a lado e depois discutiram ao sprint os dois a vitória, mas foi o Roberto a levar a melhor. Também, se calhar, por toda a experiência que tem, sabendo que esteve na DTM o ano passado com o Tiago Ferreira,
acabou por conseguir levar a melhor ao sprint e vencer. Do lado feminino foi uma corrida também muito interessante. Foi discutida ao sprint entre a Ana Tomás e a Celina Carpinteiro. A Ana Tomás levou a melhor e conquistou uma vitória como já muito não conseguia, se calhar desde os escalões de formação. Ela que ainda foi uma das jovens ciclistas de referência de formação portuguesa há uns anos atrás. Tenho a ideia que até chegou a participar num dos aqueles jogos europeus na Bielorrússia ou algo assim do género que chegaram a acontecer, não sei se estão recordados, e conseguiu aqui voltar às vitórias, algo que também ela já não conseguia há bastante tempo, e foi assim que se marcou o fim de semana. Foi no feriado, foi no 25 de Abril, em Alto, no Algarve. Bem, bom, em termos de destaque do ciclismo português, estamos aqui. A questão do caso, por acaso alguém sabe me dizer qual é que é o nome do caso? Jogo limpo, acho que é assim, né? Prova limpa, acho eu. Prova limpa, assim, uma coisa assim. É o nome do caso. Entretanto, quando estávamos aqui a falar sobre o XCM, eu estava aqui a procurar, sobre a prospensão, como é que, se é possível ir ver o contrarrelógio final a Verona, no que toca ao Giro de Itália. Então encontrei aqui do Porto a Bérgamo, de sábado 28 de maio, das 6 da manhã às 9, isto pela Ryanair, e chegada segunda-feira ao meio-dia e 10 ao Porto, também de Bérgamo, por, quanto é que está o preço disto? Convinha pôr o preço disto. 68 euros, ida e volta, por pessoa. Não é mau. Não é mau. Depois vi aqui ainda, fui ver, eu também já fui 2 vezes à Itália, por isso já saí mexer aqui no site. Fui ver aqui aos comboios da Trem Itália, desde Bérgamo até Verona, ou seja, no dia 29, ir e vir. Ir de manhã chegar a Verona às 9 da manhã e sair às 8 da noite, 22 euros, ida e volta, comboio da Trem Itália. E já estou aqui a ver, mais ou menos em termos de estadia, uma pessoa por... Isto aqui é hotéis, nem havia hostels, aqui dava para à vontade, por 150, por 100 euros à vontade, 2 noites. Por isso, olhem, malta, eu vou falar com a minha gestora financeira e analisar a possibilidade de ir a Verona. Já fui uma vez a Verona, passear lá uma vez, e como eu já passei, já não tenho nada para ver, vejo a prova, como é que se diz, o contrarrelógio, e por que não fazer lá uma emissão em direto aqui do ciclismo mundial. Por isso, olha aqui, convido aqui o Diogo e o Miguel, se estiverem interessados. Está aqui o... Falamos com o Bruno Lima e arranjamos alojamento na... Exatamente, olha, exatamente, e arranjamos alojamento, é verdade, sim senhor, ganda Bruno Lima, por isso... Também não passamos, ele arranja-nos umas barras energéticas. Exato, uns gels energéticos e tudo mais. E já não precisa de gastar dinheiro em comida. Pronto, é isso, olha, pronto, malta. Por isso, olha, quem estiver interessado, isto claramente agora vai subir a taxa disto tudo. Por isso, olha, eu posso dizer sincero, tendo em conta os preços, estou bastante interessado em ir ver aqui neste fim de semana o contrarrelógio final, e que, se tudo Deus quiser, né, e se não houver nenhum azar, podemos ter pela primeira vez um português, pelo menos desde há muito tempo, pelo menos a lutar por um pódio de uma grande volta. Por isso, malta, foi um prazer estar aqui com vocês, com o Diogo e com o Miguel, aqui no nosso primeiro podcast com os 3 juntos. Aqui os problemas técnicos faz parte, né? Por isso isto acontece quando está uma pessoa a fazer live, quando estão 2, quando estão 3 ainda mais. Por isso, malta, espero que a malta que nos tenha ouvido, tenha visto, não só na Twitch, no YouTube e no Spotify, tenha gostado da nossa conversa, da nossa análise, da nossa antevisão também, principalmente do Giro de Itália, que foi que tiram mais tempo do episódio 2. Já sabem que acompanhem também os restantes podcasts que nós temos: futebol, o Ler o Jogo e Moeda ao Ar, ciclismo, o Behind the Grid, e da NBA, o Passe e Corte, que teremos amanhã, a partir das 7 horas, a falar sobre os playoffs da NBA, a primeira ronda dos playoffs. Por isso, muito ainda que falar aí do nosso, aqui da NBA. E de resto, malta, acompanhar aqui também o blog do Ciclismo Mundial, acompanhar as crónicas de todos os resultados, acompanhar também
análise e antevisão a todas as provas, principalmente ao Giro de Itália. E para a semana marcamos encontro, se calhar combinamos domingo, depois da etapa sprint da Hungria. E já tiremos as 3 primeiras etapas, não é? E veremos como é que estarão a situação. Não será definitiva, não é? Não vai definir nada as 3 primeiras etapas, mas vai dar já para acessar um bocadinho como é que está a concorrência do João e como é que o próprio João e a Emirates se vão apresentar, malta. Assim despeço, daqui uma oportunidade aqui ao Diogo também para se despedir e ao Miguel aqui da nossa malta. Acompanhem, já sabem, o resto do mundo esportivo e também o blog do Ciclismo Mundial para mais ciclismo e para mais desporto, aqui na Twitch, no blog e por aí adiante. Grande Miguel, grande Diogo, passo-vos a palavra aí para a despedida. Obrigado a todos os que nos tiveram a ouvir até agora. Passem também no YouTube e no Spotify e ouçam em diferido se não conseguiram no direto. E acho que é isso. Sigam todas as notícias em ciclismomundialblog.com e a malta vê-se por aí quando começar o Giro de Itália. Só falta uma semaninha de expectativa só. E depois marcamos encontro em Verona. E depois É verdade? marcamos encontro em Verona. É No verdade? próximo domingo já fazemos o balanço dos primeiros 3 dias e a ver se já está de cor de volta. E já marcamos os voos. Eu acho que já vou marcar já. Eu vou falar com a Carolina e já vou marcar já. Mas depois eu falo com vocês. Pronto. Mas é isso, maltinha. Mas pronto, muito obrigado a todos. Já sabem, boas pedaladas, bom desporto. E vemo-nos para a semana para mais um episódio do Ciclismo Mundial e para muito mais desporto durante a semana. Estejam aí atentos, YouTube, Twitch e Spotify. Grande abraço e fui. Resto um bom fim de semana e uma boa semana, maltinha. Grande abraço. Tchau, tchau.